Galera, esse aqui é o Oscar. Ele pegou top 3 no torneio aqui de Lages, aqui no Condado. E eu queria saber dele, o que ele achou da organização do torneio, como é que foram as partidas dele, o que ele achou no geral, assim. Cara, sobre a organização do torneio, o Condado, não é de hoje que ele tá de parabéns, né? A gente já tá um bom tempo aqui no Condado, aqui em Lages. A organização da galera aqui é sempre muito boa, ainda mais porque, tipo, às vezes eu chego meio atrasado, a galera tem que me ajudar, né, a montar o deck na correria. Mas sobre, tipo, a organização da loja é sempre muito maneiro, tá sempre muito bem organizado, o ambiente muito bom pra sempre participar dos torneios, a galera interagir, etc. E, cara, muito maneiro sobre a organização do torneio. Sobre as matches, cara, eu joguei o primeiro game contra um Rony Casteira e a gente só jogou o game 1 porque, cara, eu vou ser bem sincero, a gente teve muita enrolação. A gente parou muito para dar efeitos, tanto eu quanto o cara, o Rony Casteira e eu. A gente cometeu 300 misplay na primeira match e no final ele ganhou a primeira, a gente foi pro início da segunda, eu fiz uma board, ele ia dar uma evening e acabou o tempo. Aí foi double loss pra cada um, né? Porque acabou muito tempo, foi muita enrolação a gente nesse primeiro duelo. E tá, ficamos 0-1 cada um, né? Tipo 0-1 cada um. O segundo game eu joguei contra o Willen de Raizel Onomate. Game 1 a gente jogou legal, eu fiz a minha board. Minto, na verdade foi o Willen que começou, de Raizel Onomate. Ele fez a board dele, eu até consegui fazer a minha. Consegui fazer uma interação ou outra, ele quebrou a minha board inteira, mas o Branded ele tem um negócio que o deck, por mais que ele seja quebrado, ele ativa trigger feito no grave, então ele consegue jogar o próximo turno. E no final, acabou que eu perdi o game porque, tipo, não conseguiu ter um motor, né? Não conseguiu ter o gás o suficiente pra durar. Além de que começar, tipo, tu jogar segundo contra Raizel Onomate é meio difícil. Game 2 eu comecei e eu fiz a minha board e em seguida o Willen tipo, deu surrender porque não ia dar tanto tempo de jogar o Game 3, ele pediu, tipo, deu surrender porque talvez ia acabar o tempo ali no meio tempo e acabou que o segundo game double loss pra cada um. Boa Konami, tá boa essa regra. Daí 0-1 pra cada um, tava 0-2 no torneio, entre aspas, né, tipo no coisa da Konami, 0-1 e terceiro game peguei baixo. Sobre os comentários sobre o torneio, cara, eu vou ser bem honesto aqui pra todo mundo, eu não merecia pegar esse top. Eu não merecia, cara. Eu joguei muito mal os games, eu acho que eu só comecei a engatar ali na match contra o Raizel Onomate do Willen e eu joguei muito mal. Eu fiquei enrolando muito porque o Branded é um deck que, cara, uma carta disso aqui tem 300 efeitos, um TCC cada carta. O deck é sim maneiro, eu escolhi o deck porque literalmente foi meio que uma série de acontecimentos, ia ter o torneio, eu ia conseguir uma folga pro trabalho, né, no dia do torneio pra conseguir jogar. Aí saiu o deck estrutural, tipo, uma semana antes desse evento, e eu já tive um Branded, né, eu tive um Branded Despia na época, que ele jogava 40 cartas redondinho, tentava jogar com Hand Trap e World Breaker. E eu tive o Branded, então eu já sabia, era experiente com o deck, entre aspas, porque eu parei de jogar com ele no final de 2023 / início de 2024. E daí são muitas cartas, na época eu não jogava com os bichos, porque eu preferia jogar só com Branded de Despia mesmo, não a versão não de Bestial. E daí eu não tentei pegar os bichos, nem fiz as decklists de Bestial, então já era um arquétipo novo pra mim que eu não tinha costume. E daí saiu muito suporte pro Branded em si, que saiu a Cartesia e o Grugnol. Aí também saiu a Quen, o Albion Branco. Então, cara, ao mesmo tempo que foi legal o torneio, sim, eu não concordo com o top, assim, eu quando me falaram que eu peguei top 3, eu falei, ué, é o errado aí, mas foi maneiro, cara, serviu muito de aprendizado, eu tenho muito que melhorar com o deck agora, que eu peguei o deck de volta, e eu gosto muito do deck, muito mesmo. O deck ficou maneiro agora, ele tá mais complexo, ele é um deck mais diferenciado de playstyle, assim. Mas é um deck que eu tenho que voltar a melhorar e pegar nativo. Mas fiquei muito feliz de conseguir jogar com ele e eu gosto muito do deck. Então agora vamos pro profile. Cara, primeiramente 3 Aluber, melhor não moção no deck, buscar as spells. 3 Albaz, que
Cara, é as matérias de fusão do deck, né? Querendo ou não, o deck roda em torno dele das fusão. 3 Albion, que esse bicho ele consegue mandar pro Grave e gerar recurso muito bom. E ele na mão nunca é desperdício. Eu usei 2 Cartese. Eu lembro que no início a galera usava 3. Eu acho que 2 já tava de bom tamanho. Que querendo ou não, a carta é muito boa, né? Ah, Guia quem? Quem mesmo? Que essa carta ela é nova pra mim. Eu achei ela, como eu falei, peguei o Branded na época que era muito antigo. Então essa carta é meio dificilzinho de usar, mas muito decente pro deck. Eu não consigo entender quem usa uma. Eu usei 2 por preferência. Aí das cartas que usam on-off eu uso a Ecclesia, pra conseguir trazer o deck e o bicho do extra também fica decente com ela. Tragédia, caiu no Grave, caiu no banimento, busca. Hit, que é, querendo ou não, ainda é uma carta muito boa, uma extra summon se tiver o Albaz. Mercurier, que é disrupção, carta boa. Os Bestials, eu uso 3 do Saronir, é o melhor Bestial com a Engine de Brand, que não funciona com a Engine em si. Magna, buscar recurso no final. Lubellion, que o combo do Brand já gira em torno dela, enviar o Albion pro Grave, botar essa tal. 2 Branded Fusion. Usaria 3, se pudesse usaria 4. Se, né, Pokémon? Pudesse usaria 4, mas a carta é muito boa. Vai 2. Marcado em branco, essa carta ela bane as matérias, se não me engano, do Grave, da mão e do campo, banindo. E daí ela tá aqui justamente pra, se a tua Branded Fusion não resolver, tu até ter uma outra opção. E também além de conseguir dar um teto maior, banindo as matérias, além de fazer o solo Lubellion. Branded in Red, essa carta, querendo ou não, setar ela com o Albion no turno do oponente é decente, consegue fazer uma coisa legal ou outra. Pro alvo do Lubellion, a ausência do marcado, que essa carta, ela só, tipo, não deixa todas as spells e coisas, tipo, efeitos de fusão em si, tipo, ele protege da fusão. E além disso, se uma fusão entrar, busca. Todo mundo sabe disso e é muito bom. O marcado, abertura dos marcados, a opening, essa carta descarta e traz qualquer, tipo, na maioria das vezes você vai querer trazer o Alubra pra buscar spell, buscar recurso, muito boa carta mesmo. Só faltava ela na época pra mim, que ela tava muito cara, essa carta já foi muito cara, velho, não lembro na época. A High Spirits, que sinceramente eu pensaria em cortar uma e botar tipo só uma, tipo 2 no deck, isso aqui um outro espaço, ou até tirar e dar uma diminuída no deck. Essa carta é boa, muito boa, mas não vejo tipo tanta necessidade de 3. Suporte novo, vai no meio do Field Center mesmo. Que carta boa, sério mesmo. Enviar o bicho do extra, que requer a Fallen of Albaz, que todos eles têm efeitos de phase quando estão no Grave, pra destruir uma carta do oponente. Se não me engano, dá alvo isso. Dá alvo, né? Dá alvo num face-up. Dá alvo no face-up. Cara, essa carta é muito boa. Não é à toa que essa carta o pessoal tá começando a usar agora como board breaker em outros decks. Um deck que não usa extra deck, a galera tá colocando tipo 2 bichos de Fallen of Albaz, 2 dela só pra destruir. Carta boa. Deployment, trazer bicho do deck. Cara, a maioria das vezes você quer trazer uma Cartese ou Albaz mesmo. A carta querendo ou não, dá um teto por coisa. Querendo ou não, como se fosse o Emergence Teleport do deck. E blocar em fusão, que se dane, o deck só faz fusão. Sarcófago e Foolish, querendo ou não, a maioria das vezes você quer usar essas cartas justamente pra banir alguma coisa, tipo, normalmente é monstro, essas coisas, tipo, a maioria das vezes você quer fazer isso com a Tragedy, trazer recurso com ela, mas além de tem outras coisas no deck que acabam funcionando sim, como enviar o Albaz, é uma play, você tipo, o cara negou o efeito da Quen, você manda o Albaz, e daí a Quen ela consegue trazer ele no turno do oponente. Khaled, auto-explicativo, se pudesse usar 3, usaria 4, hoje em dia o deck sofre. Super Poly, Melhor World Breaker que existe. mano, essa carta é muito ridícula, cara. O Jaden no anime deveria tomar vergonha de usar essa porra. Muito boa. Essa carta descartar, mano. O Albaz é isso aqui, tipo, isso aqui resume o deck. Isso aqui resume o deck. Você quer um resumo de como jogar de Branded? Faz fusão com os bichos do cara, ou os seus bichos. Faz fusão, aí você faz. Quer resumir? Faz fusão. Duplication. Que essa carta
ela literalmente, você pode usar, você bane uma spell, né, fusão do Grave e usa o efeito dela. É uma carta boa, você quer usar no efeito dos Branded, na Branded Fusion pra usar o efeito no oponente, muito bom. Eu ia usar ela uma vez e acabou que deu, acho que foi o Gunner que deu Surrender. E a Retribution, que cara... Essa carta é meio controversa, porque é uma trap rápida, que você nunca usa como trap rápida, você usa como combo. É engraçado, é uma trap que você usa pra fazer combo. Alguma carta que você mudaria o rating no main, além das que você já citou? Alguma outra carta que você colocaria no deck? Sinceridade, hoje em dia eu penso em tirar essa aqui, ó. Eu pensaria em tirar a In-Red, que ela é uma carta que, tipo, dependendo da sua situação, cara, teus bichos já conseguem te salvar, sabe? Ela é uma carta que banir, sim, é muito bom, mas eu pensaria em tirar ela porque, querendo ou não, se ela vir, às vezes não toma muito bom. Outra coisa, essas duas aqui às vezes não acho tão necessário. E essa jogada aqui é 1 em 1 milhão. Essas 4 cartas eu acho que eu tiraria. Não por causa de consistência ou tipo algo assim, mas eu acho que o deck rodando um pouquinho mais puro, sabe? Não precisando tipo tanto de outros desvios pra poder fazer umas plays meio diversificadas, eu acho que seria um pouquinho mais interessante. Penso em fazer isso, tô... Assim, na minha lista, tipo, né, que eu já montei outra, eu tirei isso aqui e eu tirei a Foolish. Essas duas aqui eu ainda tô mantendo. Mas, cara, é algo a se estudar, sabe? Tipo, vai muito de playstyle de cada player, cara. Essa é a verdade. Vai muito de playstyle de cada player. Eu que sou um cara que... Eu botei essas aqui no início do deck porque o deck é para mais se assimilar na época que eu jogava, né? Que eu jogava com menos engine. Eu jogava só com menos engine, mais hand trap, mais carta assim, né? Mais teto, mais hand trap na época. Só que hoje em dia eu acho que só a engine do Brand já deve estar pronto. De extra, Gruggnol. Carta boa, é muito fácil de fazer ele nesse deck. E quando você tem ele no campo, enviar pro Grave e daí poder trazer outro bicho enviar do extra pro Grave ou do deck pro Grave e fazer os bichos do Esper no deck é muito bom. O Albion. Cara, essa versão tu acaba fazendo mais o Albion que o normal. Eu até pensei em aumentar o rate dele pra 3, porque, querendo ou não, você enviar pro... o efeito dele no Grave é muito bom. No combo dele você enviar o Luberium, você tem que usar ele. Cara, a carta é boa, mano. Tipo, acho que o único problema realmente dessa carta é que toma muita interação, muito possivelmente. Mas, normal do jogo. Mirror Jade é o boss do deck. O efeito dele, eu passei umas 300 vezes tentando no campeonato fazer o loop dele, tipo, fazer ele usar o efeito pra continuar o combo, mandar ele pro Grave e reviver com alguém pra ainda ter a interação do turno do oponente. Não consegui, porque eu sou burro, mas é muito bom. Esse bicho é muito bom. O Luberium, automaticamente... Cara, o bicho se embaralha pra fazer Mirror Jade a maioria das vezes. Essa é a play mais possível. Titane, que são... Aqui é mais ou menos os alvos de... Você quer enviar pro Grave. O Alba, tipo, se você tiver contra deck de dragão, dá normal summon ao base, às vezes até coloca ele setado pra baixo que já dá certo. E remove os bichos do coisa. E enviou ele pro Grave, você busca uma spell fusão ou polimerização. Wind Bloom, ele é um negate, ele ao mesmo tempo traz o Albaz do Grave no turno do oponente, muito bom. Ele gera interrupção. Esse bicho novo, ele é muito bom pra Super Poly e coisa, mas atualmente no deck você tá usando pra Tribigate. Eu não usei nenhuma vez, não fiz ele nenhuma vez. Eu usei ele muitas vezes pra pegar o Mercury pro deck, do deck pra mão. Mas o efeito dele pra fazer ele com o Super Poly eu não usei. E o Titanic de longe é o bicho que eu mais usei alvo dele, porque querendo ou não, você quer trazer a Queen no turno do oponente. E aqui, cara, os alvos de Super Poly. O Mudragon, o Garura, esse bicho aqui que eu usei uma vez pra acabar um pouco com o campo do Hyzel, e o Dragostapelia. Não usei ele, talvez por burrice minha. O Mudragon usei pra tentar... Usei, se não me engano, pra tirar bicho do oponente. Garura eu não usei. Acho que também porque eu sou muito preso à engine. Isso é mais questão de melhorar como player, mesmo no deck. E esse bicho eu usei porque ele é
puta bicho que ele destrói cartas no campo do oponente se você fizer ele. E pro Grande isso é ótimo porque ele requer um Light Dark. Só um adendo, ele só destrói se você usar bicho teu. Sim. Não, sim, mas eu tô falando mesmo usar os bichos meus. Ah, não, beleza, então. Eu usei ele como coisas, tipo, eu usei, se não me engano, ele com a In White, a Branded In White, no meu turno. Eu fiz ele usando a Branded White contra o Ryzel. Eu bani a Ecclesia e o Saroni, se eu não me engano. E daí eu consegui destruir o campo e a trap do Ryzel. E isso é muito bom, porque eu usei pouco recurso, a Ecclesia não ia ser usada de novo, o Saroni também não, porque já tinha caído no grave. E daí você usar esses bichos que estão no seu grave pra poder matar a carta do oponente é muito bom, cara. Então é isso, Cara, tem side deck? Não usou, né? O side eu não usei porque todo mundo aqui me conhece como o player que não usa side deck. O Marco sabe que ele ia side, uma vez ele ia sidear contra mim e não sideou só porque ele é um cara muito gente fina. Beleza, então. Alguma última palavra antes de encerrar? Cara, agradecer tipo a galera em si que veio pro torneio, né? Querendo ou não, a gente precisa de mais gente aqui pra incentivar a galera. Também pedir desculpa pros meus adversários que, querendo ou não, tiveram muita paciência comigo pra eu ler as cartas, porque eu fiz muita merda. Eu enrolei demais, eu não queria ter levado os 2 games pro match, tá? Eu vou ser bem sincero. Mas eu não dou surrender, eu não tô nem aí. Eu vou jogar até o final, até o último tempo acabar. E agradecer esse maldito que tá gravando aqui, porque foi ele que me emprestou todo o deck. Eu só montei a lista aqui porque foi ele que me emprestou o deck. Muito gente fina esse cara. De nada. Valeu, galera. É isso. Obrigado aí, galera. Apareçam. E pra agradecer o condado e todo mundo aí. É nóis.